Bem-vindo ao nosso Vox Talk, nosso bate-papo de negócios e tecnologia. Eu sou André Maciel, diretor de Engenharia e Inovação aqui na Vox. Estou aqui com o professor, se me permite, professor Marco Antônio Spada. Prazer imenso a estar retornando a essa casa. Aos queridos seguidores e queridas seguidoras que acompanham o canal. É um grande prazer voltar a essa casa, André. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Quero aproveitar a oportunidade também. Professor Marco Antônio Spada leciona na FASP, né? Faculdade de São Bernardo. Quero agradecer ao coordenador do curso de administração, Dr. Antônio, né? Que sempre nos ajuda a liberar um pouquinho seu tempo para vir aqui falar um pouquinho com a gente, né? Mas hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante no ponto de vista também de esclarecimento, né? Porque todo dia temos novas metodologias, novas técnicas de trabalho, e as coisas vão se avolumando de uma tal forma que, em determinado momento, a gente vai se confundindo, né, professor? E hoje vamos falar de um tema aí que o professor tem trabalhado bastante, né, que é o letramento organizacional versus o letramento emocional, né? Então, professor, para os nossos ouvintes, nós temos muitos alunos que nos assistem, né, jovens aí início de carreira também. Podia falar um pouquinho o que é um letramento organizacional? Vamos lá, André. Vou usar um pouquinho o termo socrático de responder uma pergunta com outra pergunta, André. Pois não. Se somarmos as nossas idades profissional, passa de 100 anos. Sem dúvida. Sem dúvida. E nesse período, André, você, por memória, lembra de algum caso de algum funcionário, colega seu, que foi demitido por de ser incompetente tecnicamente? Poxa vida, professor. O senhor me fez uma pergunta que sempre fica na minha mente, né? É claro que aos 75 anos de idade, eu fico às vezes me questionando, né? Por que hoje é tão diferente da época que nós começamos, né? Eu via que quando havia um desligamento na empresa, a maioria das vezes não era por um problema técnico, e sim comportamental. Eu não sei, eu fico imaginando, hoje a gente tem tantas ferramentas, tantos assuntos que podem nos ajudar a resolver isso, mas naquela época eu não via isso. Então eu desconheço, assim, a maioria dos casos realmente foram de comportamento organizacional. Então, André, o que acontece, o que eu tenho estudado nas organizações e também utilizado a nossa bagagem técnica profissional de algumas décadas no mundo corporativo. As pessoas são demitidas por incompetência emocional e não por competência técnica. Então, o versus, né, quando a gente fala letramento organizacional versus o letramento emocional, não é o versus de contrário, mas é o versus, né, no sentido de complemento. Então, o letramento emocional está contido dentro de um guarda-chuva enorme, né, de um grande guarda-chuva, né, que é o guarda-chuva organizacional. Então, uma das competências e um dos letramentos é o letramento emocional. Então, a gente vai abordar alguns casos, alguns exemplos, e a professora Rossana Roxo é uma doutora, professora da Unicamp. Ela tem usado bastante esse termo. No Brasil, é uma das especialistas, e ela fala do multiletramento. Então, o que é um multiletramento? É a gente usar vários guarda-chuvas dentro de uma organização, e você tem que desenvolver algumas capacidades para você funcionar dentro da empresa.
E o termo é esse mesmo, funcionar dentro da empresa. Professor, dentro desse guarda-chuva, nós podemos dizer do letramento digital, social, emocional, cultura, o técnico, e agora a inteligência artificial, né? Cabe tudo dentro desse guarda-chuva, né? A inteligência artificial, o IA, ela está dentro do guarda-chuva digital, né? Então, assim, o multiletramento, né, a gente poderia definir em poucas palavras, seria a maneira com que o humano, o funcionário, interpreta positivamente dentro da sua organização, né, vários eventos que ocorrem dentro dessa empresa. Então é a maneira positiva como ele interpreta esses eventos dentro de uma organização. Eu vou dar alguns exemplos aqui. André, quantas reuniões nós não participamos e você participa ainda? Então, dentro de uma reunião acontecem vários eventos. Eventos bons, eventos ruins, eventos estressantes. Então, a maneira com que você funcione bem dentro dessa organização é saber interpretar esses vários eventos. Então, eu diria que a interpretação emocional é a base, é o carro-chefe para o letramento. Então, assim, a palavra letramento, ela vem da letra, né? Letra, né? Então, assim, era uma falsa, talvez no século passado, essa interpretação, né, de a pessoa letrada ser uma pessoa alfabetizada. Alfabetizada. Exatamente. Por isso que a gente pega alguns conteúdos assim, que quando vai falar sobre letramento, ele começa assim na educação infantil, né? Que é a base de tudo, né, André? Então vamos lá. A gente aprende a reconhecer uma letra. Essa letra, ela é colocada em uma palavra, a gente consegue identificar essa palavra. Esse monte de palavra segue um parágrafo, e esse monte de parágrafos significa uma lauda, né? Então, nem sempre o alfabetizado ele tem uma interpretação do seu texto. E eu vou dar um exemplo aqui. Foi pedido para fazer um estudo e foi apresentado para vários funcionários fazer uma leitura de uma conta de luz. A grande maioria, 90%, sabia ler, mas não sabia interpretar. O que é essa bandeira, da onde sai? E essa porcentagem aqui? Então, André, isso na época foi utilizado um tema bastante praticado, que é o analfabeto funcional. Eu sei ler, mas eu não sei interpretar. Então causa uma dificuldade muito grande. E quando esse funcionário, né, entra dentro de uma organização, ele não consegue nem sequer interpretar a sua função. Então, olha como a diferença ela reside nessa palavra. Então, o letramento é a perfeita interpretação desse evento. E cada vez mais, né, como a gente comentou no início, esses termos são aflorados, eles começam a trazer assim dificuldade de interpretação. É nesses momentos, com um bate-papo como esse, professor, que a gente tem chance de divulgar conhecimento, Por isso, mais uma vez, eu agradeço o senhor trazer esse tema aqui tão importante, que é o multiletramentos organizacionais. E tem alguns aspectos aqui, né, André? O multiletramento, ele só para quando a gente morre. Então, é um aprendizado para a nossa vida. Então, a todo momento, a gente está aprendendo a interpretar. Mas fica aqui uma condição. A gente precisa ter a base. E, na minha opinião, a base disso é o letramento emocional.
Então, quando você aprende a interpretar as suas emoções, já é um grande passo. É uma casa, né? Para ser bem estruturada, ela começa pelo alicerce, não é, professor? Perfeitamente, André. E depois, quando a gente tiver uma maturidade suficiente, a gente vai tentar interpretar as emoções dos outros, que é muito difícil. Então, o letramento emocional, André, ela tem que vir de casa. Então, a escola, ela não é responsável por esse letramento. Isso é educação de pais. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Minha finada mãe, quando o primeiro dia de Mercedes que eu tive, né? O ônibus passava do lado de casa, né, e minha mãe falou durante 2 meses: a primeira coisa que você faz quando você entrar no ônibus é cumprimentar, dar bom dia para o motorista e os passageiros que estão dentro do ônibus. Ela passou 2 meses falando isso para mim. Eu falei: mãe, eu já chega. Ela falou: chega, é verdade. Eu vou falar mais um mês, né, para gravar. Então, André, hoje eu digo bom dia para todo mundo, boa tarde, boa noite. Não é porque eu tive uma educação, é em memória da minha mãe. Porque o esforço que ela fez surtiu efeito. Tá? Isso é letramento emocional, André. Isso é letramento. Isso é uma coisa que tem que vir da casa da gente. Então, assim, eu já recebi esse letramento, entrei dentro de uma empresa multinacional com 14 anos de idade, e de lá a gente teve toda uma série também de eventos para que a gente praticasse isso. O ambiente era propício, as pessoas, os mestres educadíssimos, as professoras educadíssimas. Então, assim, eu tive muita sorte, nós tivemos muita sorte de estar praticando esse letramento no ambiente organizacional. Essa oportunidade que nós tivemos de estar na hora certa, no lugar certo, não é, professor? E eu observo, assim, como gestor, né, principalmente na nossa empresa, aqui na Voxel, que nós prezamos muito pelo bom clima organizacional, né, e a gente vê o resultado, o turnover praticamente inexiste, 0,00, né? Isso para nós é motivo de muita alegria. E eu sempre falo assim, e eu percebo, né? Essas pessoas que vieram de um berço bem cuidado, como a senhora sua mãe, a minha falecida mãe também, que prezou muito por isso, né? Que a gente não aceitasse nada fácil, que se a gente trouxesse uma borracha de apagar lá da nossa época, que alguém deixou cair na rua, ia para casa, de quem é? Eu achei. Então vamos lá para a escola e vamos devolver isso daí. Então são coisas muito simples que criaram essa base, né? Essa base funcional para que a gente pudesse ter sequência, né? E observo que há pouco eu apresentei aí 2 recentes contratados aí, estagiários, né? A gente vê brilho nos olhos deles, vê eles querendo ir para frente, postura, né? A gente vê que vieram realmente de um bom berço, né, professor? Esse é o termo simples de dizer. Exatamente, André. Então, assim, eu acho que a função principal dentro de uma organização, a função principal dentro do gestor é fazer exatamente isso, né? Ajudar também no letramento, né? Então, assim, você pode vir de uma base familiar, mas os eventos que ocorrem durante um dia, né, são muitos, né? Então, vamos dar exemplos de emoções. Pode ser que tenha um evento que deixa você triste, em seguida vem um evento que deixa você feliz, outro evento que te deixa com raiva, outro evento que te deixa com medo, outro evento que te deixa com nojo, mas não é um nojo de comida, mas é um nojo daquela pessoa. Fala assim: nossa, que pessoa nojenta. Então são eventos que acontecem dentro do nosso dia a dia
que é muito importante a gente saber reconhecer e interpretar esses eventos. Então, assim, o que aconteceu aqui? Eu fiquei com raiva por quê? Qual o motivo da minha raiva? E tem algumas dicas que eu dou para os meus alunos, André. Inclusive, a gente vai falar um pouco do letramento digital, né? O letramento digital é aquele que faz com que você consiga mandar um e-mail para um colega de trabalho, ou para um fornecedor, né? Ou para uma pessoa que você está com algum problema tecnicamente, e essa pessoa consiga entender e responder. Né? E dentro desse evento de você digitar, de você fazer um e-mail, você também acaba recebendo alguns. E quando você recebe um e-mail mal educado pela sua interpretação, né, na realidade a gente já quer responder com o fígado, né? A gente já quer responder de volta aquilo lá, porque não pode acontecer. Então, qual é a dica que eu dou para os meus alunos, né, agora, os meus seguidores e as seguidoras? Nunca responda um e-mail com o fígado. Receber um e-mail mal educado, vai tomar um café, vai fazer um xixi, vai em algum lugar respirar, depois você vai ler novamente esse e-mail e depois você vai responder. Diria para você, André, a grande maioria dos e-mails, eles mudam completamente a resposta. Então, pode ser que você tenha interpretado mal esse e-mail e você já ia fazer besteira. Você poderia até ter colocado o seu emprego em jogo, respondendo de forma não educada, né? E quando você respira, nossa, eu acho que ele não quis dizer isso. Você pode repetir, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, você pode repetir. Então, assim, nunca responda, André, um e-mail com o fígado. Isso. Eu observo, né? Um bom professor, né? Um bom professor, às vezes o aluno fica um pouco chateado, corrigiu isso, aquilo, tal. Ele ainda está na fase de formação, mas o bom professor, ele sempre responde ao aluno com o coração, nunca com o fígado, né? Exatamente, André. Eu acho que esse é o grande segredo. Então, isso faz parte do letramento emocional, que é a base do letramento, do multiletramento organizacional. Então, assim, é uma base, tá? É um guarda-chuvinha que está sustentando outros guarda-chuvas. E vai passando pelo letramento social, né? Porque vai se mostrando a reputação da pessoa, a imagem, né? E você tocou um assunto assim, André, bem interessante. O que é a reputação, André? A reputação de uma pessoa é a somatória da identidade com a imagem dela. Então, assim, quer saber quem é o professor Marco? Pergunte para o vizinho dele. Então, a reputação é uma coisa ímpar. Então, se você não tem controle emocional, a sua reputação provavelmente vai estar sendo atingida. Então, é a fotografia do professor Marco com a identidade, com a maneira com que ele se comporta com os vários eventos dentro de um ecossistema. Então, o professor Marco é assim no podcast, é assim com os alunos, ele é diferente na corporação, com os vizinhos ele não se dá muito bem, então fica aquela reputação arranhada, né? Então, mas quem é a identidade? Quem é o professor Marco, né? Então, eu acho que essa habilidade que a gente tem de saber interpretar as nossas emoções, ela tem um fundamento muito forte no letramento. E uma coisa vai amarrando a outra, né? O letramento da cultura, né? Quando o professor falou das reuniões, do compliance, do balanço social, tá tudo incluso, né, professor? E o que é cultura organizacional, André? Esse tema é maravilhoso. Talvez daria até um podcast aí pra gente, né? A cultura organizacional é aquele iceberg. E quem está do lado de fora só enxerga a pontinha do iceberg, que é aquilo que é visível. Mas quem está dentro da organização, ela enxerga a parte de baixo, que é muito profunda. Então, assim, eu tive a oportunidade de fazer
várias auditorias na minha carreira, né? E é muito difícil a gente enxergar a cultura organizacional. Você enxerga os funcionários com uniforme limpo, mas não consegue enxergar como é que é o dia a dia, como é que aqueles funcionários se comportam dentro da organização no dia a dia. Será que eles se respeitam? Será que quando o chefe vai embora, nossa, graças a Deus que esse lixo foi embora, né? É isso dentro da cultura organizacional, a gente não consegue enxergar, está bem submerso. Então quem vive com isso, né, quem convive com isso, é que sabe, né, o que, nossa, será que o chefe hoje está de bom humor? Significa que ele não tem uma constância, né? Que talvez ele precise ser letrado emocionalmente para tomar conta dos seus subordinados. E essa cultura, né, de saber de sair de todas as situações, como ela é importante, né, professor? Eu trabalhava numa área que era muito carente daqueles trabalhos específicos daqueles profissionais. Então o departamento, ele não permitia transferências de forma alguma. Só que quando eu estudei na Escola de Formação Profissional da Mercedes-Benz Brasil, isso foi muito trabalhado, sabe? Tipo, conversar na hora certa, no momento certo. E eu falei, vou colocar em prática isso daí. Eu já era adulto, casado e tal. Esperei a hora certa, o momento certo de chegar no meu gestor, explicar a situação para ele e dizer o seguinte: meu sonho sempre ser professor. E aqui, nessa nova empresa que eu estou, eu vejo essa grande oportunidade. Será que o senhor poderia me dar uma autorização para mim fazer um teste como professor? Porque o RH precisava da autorização do gestor da área. Ele encostou na parede, pegou a bolsa de executivo, encostou assim, eu falei, nossa, que lindo. Senti assim, todas as armas desarmadas, né? E aí, além de me autorizar, ainda levei uma bronca. Você vai ter uma oportunidade, mas o senhor trate de passar, porque 90% dos alunos aqui formados pelo Centro de Formação Profissional dessa nossa empresa, eu absorvo aqui. E eu quero os melhores. Então, se o senhor não for aprovado, nós vamos conversar. Então, eu vejo que mais uma vez, né, esse momento de parar um pouquinho, não pensar e não responder com o fígado é muito importante. E, André, uma dica, dentro das minhas atribuições da FASB, Faculdade de São Bernardo, onde eu sou professor, nós temos também um consultório dentro do espaço, né, que eu atendo os alunos, pais e alunos, e também temos um espaço para a sociedade. E a minha função é orientação profissional, orientação vocacional e orientação emocional. Essa é a minha função, Marco. E o que acontece aí, vai uma dica para os papais, mamães, né? Ah, mas eu quero que o meu filho seja um engenheiro, seja um médico. Né? Será que você poderia fazer um teste para ver quais são as habilidades do meu filho? Né? Claro que a gente vai fazer o teste, mas, André, o fundamental é a gente estar preparando os nossos filhos emocionalmente para estar hábito, para estar habilitado a vários eventos dentro do decorrer da nossa vida. Então, o bom médico, ele tem que ser preparado emocionalmente, ele tem que ser letrado emocionalmente pelos pais, inicialmente. Então, eu vou dar um exemplo aqui, André. Alguma vez você fazendo compra no supermercado ou em alguma loja, você viu uma mãe ficar puxando o filho pelas pernas porque ele queria aquele doce, aquele brinquedo e a mãe não pôde comprar. Parece que é muito comum isso. Isso chama birra. Então eu diria para você que esse filho é analfabeto emocional. E qual é o certo? O certo pode chorar. O que você está sentindo agora é raiva,
de o papai e a mamãe não poder ter comprado esse brinquedo para você. Mas se Papai do Céu ajudar, a gente vai melhorar de vida. E assim que a gente melhorar de vida, eu trago você e a gente compra. Ok? Mas pode chorar à vontade, tá? Isso é raiva. Simples assim. Isso me emociona muito porque me faz lembrar uma passagem, professor. Meu filho, graças a Deus, teve muitas bicicletas. Eu pude dar várias bicicletas. Eu não tive nenhuma, mas eu pude dar. E teve uma época, ele tinha 10 anos, e surgiu uma bicicleta moderna, nova, chamada... tinha o nome da empresa, chamava... o nome da empresa mais jovem, 10 marcha, e pá, ele tinha 10 para os 11 anos de idade. E naquele Natal ele pediu para mim uma bicicleta. E justamente naquele momento nós tínhamos adquirido um novo lar e eu não poderia, naquele momento, ter recursos para comprar essa bicicleta. Aí eu sentei com ele, conversei com ele, eu falei: nesse momento, papai e mamãe, nós não temos condições de comprar essa bicicleta por esse motivo. Expliquei o motivo. Mas na primeira oportunidade, se você continuar indo bem na escola, se respeitar os mais velhos e tal, nós vamos conseguir. Tá bom. Então escolha uma coisa mais acessível que o papai possa te dar. Ah, pai, foi o que você quer. Ele falou: não, escolhe, então uma bola. Eu falei: não, dá para uma bola e mais alguma coisa. Ah, então me dá um skate. Já me deu uma dor no coração. Vou dar um skate, vai se machucar mais? Skate, tá bom. Muito bem. Passaram-se um mês, a empresa onde eu trabalhava nos presenteou com um recurso a mais. Aí eu reuni minha esposa, meu filho, e falei para ele: olha, agora nós conseguimos. Então, professor, é isso aí mesmo. Acho que é de uma forma assim, né? Que a gente... Então, isso até me emocionou, suas palavras. O que você fez, André, você letrou seu filho emocionalmente. Isso é de um valor imenso. E o que eu sinto nos meus atendimentos, né? Hoje eu atendo bastante pais e mães, atendo adolescentes, né? E a maior preocupação é o seguinte: eu quero dar para ele aquilo que eu não tive, né? Em termos. Aí, muitas aspas, aquilo que está dentro do seu poder aquisitivo. Porque eu vejo muitos pais e mães se enterrarem em dívida para dar um celular do último modelo e chegou lá, o filho nem ligar, não dá valor, né? Então, o francês, ele tem uma palavra muito legal, assim, um termo muito legal, que traduzido, André, é o sabor do esforço. Então, quando a gente não tem o sabor, quando a gente não consegue saborear aquele esforço que a gente teve para conquistar, não tem valor. Então, essa é uma das dicas, né? É uma das maiores reclamações que a gente tem no consultório, é isso, né? Saber letrar emocionalmente e também presentear com o sabor do esforço, né, do seu filho. Ele também tem que se esforçar, né, para conseguir aquilo. Por isso da importância, né, professor, de agregar o letramento organizacional, agregar o letramento emocional, né? O que eu percebo nos dias de hoje, que o letramento técnico se torna mais fácil, mas em contrapartida fica um vácuo por a gente não ter trabalhado o letramento emocional, né? Completando o guarda-chuva do multi-letramento organizacional. Perfeitamente. André, eu acho que uma das coisas mais difíceis que a gente tem como professor é fazer com que o aluno preste atenção naquilo que a gente está falando. É muito difícil hoje em dia. Então, os meus alunos estão me assistindo aqui, a gente tem que fazer um esforço imenso para que a gente tente pelo menos uns 5, 10 minutinhos da atenção deles naquilo que a gente está fazendo, né? Daquilo que a gente está falando. Então, eu acho que a grande dica para os professores, né, que também eu sou professor de professor, é a gente pedir para que ele interprete aquilo que a gente falou.
simples assim. Então, quando a gente fez aquelas 6.000 horas do Senai, André, a gente tinha que fazer uma série metódica. Então, vou dar um exemplo para os nossos seguidores e as nossas seguidoras. A gente tinha um bloco, um prisma, estriado, que a gente tinha que limar ele até ficar totalmente paralelo. A gente terminando isso, o nosso mestre dava uma nota para a gente. Então, muito provavelmente, eu não sei se aconteceu com você, mas comigo aconteceu. Formava bolha na nossa mão. Bolhas enormes. Da gente limar, né? Uma lima de 16 polegadas. Uma lima de... exatamente 16 isso. polegadas, se imaginar que uma polegada tem 25,4 milímetros, nossa senhora. Então, isso requer uma série de habilidade, uma delas é a manual, outra habilidade a gente conquistava isso em sala de aula, onde o professor explicava, olha, você está limando um aço 1020 que tem 20% de carbono, né? Você não pode colocar óleo na lima, porque senão vai escorregar, isso não vai, então ela tem que ficar totalmente seca, né? Tira toda a limalha que fica para melhorar o corte, enfim, isso a gente teve um letramento técnico para isso, André. Eu diria para você que nos dias de hoje seria quase impossível, porque se um aluno do Senai aparecesse em casa com uma bolha, muito provavelmente a mãe iria na delegacia de polícia, fazia um boletim de ocorrência e o mestre sairia algemado, porque ele fez o filho dela ter bolha na mão, né, do carro. Né? Então hoje seria muito impossível, talvez impossível, o nosso letramento teria que partir de outras maneiras. Mas, André, teve uma fundamentação para isso. Teve uma série metódica que alguém pensou que os alunos teriam que ter esse contato. E no final, quando você levava aquele bloco limado para o mestre, ele fazia com que você interpretasse. Me diga, aonde você errou? Aonde você acertou? Quais foram as suas maiores dificuldades? Né? Você estaria interpretando. Então, a interpretação, interpretar, André, é um verbo de ação e um verbo de processo. E qual que é a grande sacada nesse verbo interpretar? É o interlocutor. Então, a interpretação ela tem que agregar um valor. E qual que é esse valor? É aquilo que eu aprendi, aquela dificuldade que eu tive, aquela facilidade que eu tive. Então, sem dúvida nenhuma, André, o multiletramento, vou repetir, né? O multiletramento é a interpretação positiva de vários eventos que ocorrem dentro do nosso ecossistema. Digital, social, emocional, cultural e técnico, né, professor? Exatamente. E olha, é capaz de caber mais alguma coisa aí. Muito provavelmente sim. Que outras pessoas peguem esse tema e estudem, né, e repliquem isso para outras pessoas. Bom, professor Marco Antônio Spada, eu vou explorar um pouquinho o seu conhecimento. Recentemente a gente viu aí que foi aprovada uma norma, se eu não me engano é NR01, que trata sobre riscos psicossociais dentro do ambiente de trabalho. E André, o dado é um pouco alarmante. Em 2024, isso são dados do INSS, 472.328 afastamentos por motivos de saúde mental. Isso se tornou lei agora, né? As empresas ou se tornou uma norma? Como isso está sendo encarado? É que a NR01 foi modificada. Então foi inserida dentro da norma 01, né, NR01, os riscos psicossociais. O que são esses riscos psicossociais? Carga de trabalho, ambiente de trabalho, fatores higiênicos e fatores motivacionais. Professor, vamos deixar isso. Eu quis puxar esse tema nesse nosso podcast que terminamos de gravar, como uma pitadinha assim de curiosidade para os nossos seguidores, e eu convido o professor a abordar esse tema aí, se o professor
nos permitir, no nosso próximo podcast. Iremos falar sobre a modificação da norma NR01. Bom, professor, é um tema que a gente poderia aqui continuar passando a tarde, a noite, e eu vejo o brilho nos olhos quando o professor Marco Antônio Spada aborda esses temas aqui que atinge diretamente a todos, né? E com certeza vai ajudar muito os professores também, né? Professor, suas considerações finais sobre o nosso bate-papo. Opa, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre um profissional americano que teve síndrome de burnout. Ele teve um problema muito sério de saúde emocional. Ele trabalhava num banco americano e pediu demissão, André, e se encontrou escrevendo pensamentos todos os dias. Então ele acorda pela manhã, 8 horas da manhã, ele solta o pensamento e as pessoas pagam para ele, então ele consegue viver perfeitamente desses pensamentos. E eu queria encerrar com o pensamento desse profissional que teve a sabedoria de abandonar aquilo que ele não gostava de fazer e agora, né, sendo feliz naquilo que ele faz, que é escrevendo pensamentos. Ele fala do luxo moderno. E ele fala que luxo moderno é a capacidade das pessoas pensar de forma clara, mover silenciosamente e viver plenamente em segurança. Então eu acho que é isso, né? É você pensar de forma clara, de você dormir profundamente, de você andar lentamente e de você viver silenciosamente num mundo onde que não foi preparado para fazer nada disso. Muito bem, professor. Gratidão mais uma vez pela sua presença, por compartilhar um tema tão importante, né? Com certeza traremos mais informações. Gratidão, professor. Vamos continuar trazendo mais informações. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, dá um like nesse vídeo, segue abaixo nossos contatos. Esse foi nosso Vox Talk. Até o próximo.